continuando o papo que eu tinha feito ontem. Na verdade eu tenho outros papos, muitos papos. É porque eu tava pensando no que falar. Mas era que tipo, eu penso mais quando se trata de criatividade, eu penso em inspirações. Eu lembro que eu tinha uma ideia que eu não levei pra frente, que eu tinha pegado inspiração num vídeo que eu vi um tempo atrás, que era um cara, a minha ideia de história, era um cara que ele viajava, saca? Ele viajava meio que tipo, ele tem a habilidade de teleportar. Vamos fazer assim, vamos fazer tipo um pouco na vida. Nesse mundo, cada pessoa tem uma habilidade. Ele descobre que a habilidade de se teleportar. Só que toda vez que ele teleporta, ele esquece de quem ele é. Entende? Esquece de quem ele é. Eu queria fazer até também como se ele não teleportasse, e sim que ele fosse para outra realidade, só que a realidade meio que duplicada, só que em outra situação de outro país, tá ligado? Aí cada história ele vai ser ultra longa, cada história vai ser muito imensa assim. Vai ter desfecho, até quando chegar no desfecho, ele descobre a habilidade dele e ele teleporta. E quando passar pro segundo, ele vai se desenrolar, ele vai começar a ter uns flashes, ele vai lembrar de tal coisa. Daí quando ele começa a se lembrar que ele fez tal, que ele se teleportou, não sei o que. Só que quando ele se teleporta, ele descobrir, tipo, ele descobre. Aí ele tenta teleportar, esquece. Entendeu? Então a regra tem uma regra. Ele consegue lembrar a partir do teleporte, depois do teleporte. Então tipo, ele teleportou pro 2. Ele teleportou pro 2. No 3, ele vai lembrar do 2. Então também podia usar a regra tipo, do 1 ele teleporta pro 2, aí do 3 ele lembra do 1 e do 2. Tipo, ele não lembra tudo, ele lembra de umas coisinhas. Aí quando ele teleporta pro 4 ele esquece de tudo. Aí ele vai pro 5º e pro 6º. No 6º ele esquece. Aí ele vai teleportando pra um monte de universo. Aí cada universo pode ser que tenha um negócio diferente, sabe? Ele vai conhecer gente diferente, ele vai, sabe? Também queria fazer como se fosse cada personagem que ele conhece é a mesma pessoa. O amigo que ele conhece, sei lá, esbarrando, no próximo teleporte vai ser a mesma coisa, sabe? Vai ser vai ser o mesmo cara, ele vai ter a mesma personalidade, só que ele vai ter umas coisinhas diferentes, umas coisas diferentes, e ele vai ter outro rosto, sabe? Ele vai ter outro rosto moldado assim, e ele vai ser diferente. Eu quero, mano, essa história eu acho ela muito boa, mas eu nunca tento fazer um desenho, tento escrever, ela é boa. Mas tipo, eu já penso em descartar ela pro mundo, mas eu penso em inspirações. Eu lembro que eu tinha começado a assistir Hora de Aventura, só que Hora de Aventura, velho, é um bagulho. A primeira temporada é horrível, mano. Pode até ser boa uns episódios, mas é muito aleatório, tudo bagunçado, você nem tem vontade de assistir. O bagulho é umas histórias mó aleatórias, tá ligado? Nem tem uma história, tipo, tudo bem que tem desenho que tem história aleatória a cada episódio, mas mesmo assim é um bagulho tão esquisito pra criança. E todo mundo, qualquer fã de Hora de Aventura, sabe que Hora de Aventura não é um desenho pra criança. É um desenho que crianças assistem, mas não significa que ele é feito pra criança. É que nem Bob Esponja. Bob Esponja é um desenho pra crianças, mas não é feito pra crianças. Tem diferença entre ele ser um desenho pra criança e ele ser feito pra criança. Bob Esponja não foi feito pra criança, já que ele tem muita coisa adulta. Então, tipo, Hora de Aventura tem uns episódios mó nada a ver. Tem um episódio que eles ficam presos numa teia de aranha. Aí
A gente acompanha o lado de uma briga de aranha, assim, é mó nojento. E eu acho aleatório, assim, nada a ver com a história. Meio que no final do filme, ou no final do desenho, aparece o tio barra filho da Princesa Jujuba e mostra toda uma história que não foi nem mostrada antes, que eu me lembro, né? Provavelmente deve ter sido mostrado antes, estou sendo ignorante. Mas mesmo assim ainda tinha uma história. A história do Jake é muito boa. Mano, a história do Jake, os pais dele eram caçadores, assim, eles tinham um arsenal cheio de armas. É, o Jake, ele não é. A mãe dele não é mãe dele de verdade. Os únicos pais dele é o pai dele. E. É Josh o nome do pai dele? Acho que sei lá. Os pais do Jake é aquele alien e o pai dele. Cachorro normal. E aquele alien botou um ovo na cabeça do pai do Jake e nasceu o Jake. Aí o Jake é amarelo, só que depois de um tempo ele fica azul, fica com aquele aspecto do outro alien, sabe? E eu acho muito interessante essa história. O fim, ele começa a evoluir, ele vira uma pessoa melhor, ele não deixa de ser uma criança para virar um personagem complexo. Cada frase que ele solta em respectivos momentos vão desencadeando, sabe, meio que subindo de escada, tá ligado? É que não é apenas um show, todo mundo acha que apenas um show é um negócio, apenas um show é bobinho, mas tipo, pense num desenho que mostra um personagem que consegue existir na vida real, que é o Mordecai. O Mordecai super existe na vida real. Desde o começo ele era um personagem plausível, ele não era um cara ultra bobão que nem o Rigby, sabe? E o Rigby depois ele fica mais maduro também. Só que eu tô falando mais do Mordecai, porque o Mordecai, mano, o Mordecai até hoje eu fico surpreso com uns momentos dele, quando ele fica mal acho que pela Margaret ou pela CJ, aí ele fica um tempo na bad, assim, aí você consegue imaginar isso acontecendo com você, isso já aconteceu com você muitas vezes, mas por motivos diferentes, sabe, e você consegue se identificar, se espelhar no personagem, isso mostra que o criador tava na série de verdade. Porque tem criadores de desenhos, séries, animes, filmes, livros, não, que eles não estão lá na direção. Ele não é diretor, ele criou, mas não é o diretor, sabe? Então não tem o que a série precisa, sabe? A série precisa do cara que fez. Um desenho só é bom se tiver o cara que fez lá, nem que seja um detalhezinho, tem que ter algum aspecto, sabe? Se eu quero saber quantos fios de cabelo tem no Cebolinha, tem que perguntar pro Maurício Souza. Tem que perguntar pro Maurício Souza, sabe? Aí tipo, o criador que é o JG Quintel, né? Que fez Close Enough. Velho, Close Enough é uma experiência tão linda. Sei lá, tem gente que não acha tão bom, mas eu acho tão bom. Close Enough é um bagulho que você começa assistindo achando que ia ser apenas um show e é outra parada. É outra parada. O episódio do Josh, o Josh é o JG Quintel. É meio que a mesma coisa que o JG Quintel. O bagulho que eu gosto do JG Quintel é que geralmente nas histórias dele, ele coloca sempre o personagem principal sendo uma parte dele. E é isso que torna o personagem mais humano. Porque é uma parte dele. O Mordecai e o Rigby são basicamente ele. O Rigby tem coisas do J.J. Quintel e o Mordecai tem coisas do J.J. Quintel. Então, tipo, são personagens que você consegue espelhar em alguns momentos. Assim. Agora o Pyrolito, eu não sei porque o Pyrolito seria um personagem espelhado, né? Porque ele é realmente um cabeção, parece que é muito bom.
Não sei porque eu falei pra ele. Aí tem um episódio que o Josh, ele consegue uma... Ele vai fazer uma entrega pro maluco, aí o maluco era um puta de um desenvolvedor de jogos que ele conhecia antigamente, que ficou muito rico. Aí ele acaba lembrando na época que ele tinha feito Dudeman, que era um jogo de plataforma, que era um cara que andava de skate que tinha cabelo enrolado assim, tinha óculos. Tá? Aí, tá ligado? Tá. Mas é o do Rael, né? E o meu? Daí ele descobre ele descobre não, né? Ele ferra a porra do jogo. Aí ele vai tentar reprogramar o jogo, mas o jogo tá com um arquivo antigo, então corrompeu o arquivo. Aí o Dudeman sai do mundo real e é óbvio que é uma alucinação dele, porque mostra na série assim, que é uma alucinação. Aí ele sai, curte a balada, aí no final ele vai andar de. Vai descer uma rampona assim, e ele desiste, meio que desiste porque a esposa dele fala tipo, porque ele tava se achando inútil, porque ele não conseguiu terminar o projeto dele, tava cheio de bug, então ele se achava um inútil, que nunca fez nada de bom na vida. Aí ele lembra que ele fez coisa boa na vida, que ele é uma pessoa boa e que apesar dele não ter conseguido conquistar coisas que ele sempre quis no passado, ele ainda é uma pessoa boa atualmente, sabe? São uns pontos bons da vida. Nem de momentos, nem de conquistas de nenhum homem, né? Esse é um episódio que eu gosto muito de todos, mas percebeu que todo episódio não, todo vídeo eu sempre paro numa, numa obra que eu gosto e começo a falar uma história. Sem que eu queira, só começo a falar muito assim, e eu esqueço que eu queria falar, mas o que eu queria falar era que eu queria. Eu gostaria de assistir mais coisas, sabe? Ouvir, assistir mais séries, assim, mais coisa pra ter mais inspiração, porque eu sou um osso. Sou uma pessoa, tipo, pessoa que me cobra muito, pra tudo, assim. Eu me cobro muito na escola. Eu só fui perceber que eu tava indo bem na escola ontem, quando eu fui pegar meu boletim. E percebi que eu tava indo realmente bem, eu tava tirando notas boas no primeiro ano assim médio. Só aí que eu me toquei que eu tava realmente indo bem. Só que, só que eu ainda tenho aquele sentimento de tu achar que tu não tá fazendo o suficiente e que tu não tá indo bem. Aí que vem o fundo do poço, né? Cortar minhas asas, porque na minha escola, quer dizer, tem sempre uma. Tu tem que passar 10 horas lá o dia todo, então tipo, aqui tu tem poucas horas, aí tu dorme, vai pra lá. Chega em casa, dorme, volta lá. A semana toda, só sábado e domingo. Sábado e domingo eu fico parado. Sábado e domingo eu nunca realmente faço nada. Eu só fico parado. Não sei porquê, mas a fadiga deve me fazer ficar parado sem fazer nada. Eu deveria aproveitar aquele tempo e fazer algo de bom. Eu tô sempre parado, só esperando o pior acontecer, que é chegar segunda-feira e eu voltar para aquela rotina cansativa de ficar o dia todo. Hoje eu escrevi pra caramba, velho. Hoje eu nem quero abordar sobre isso porque eu parei de abordar coisa do meu dia por motivos pessoais. Eu senti que eu não tava gostando mais de falar da minha vida. Eu percebi que a minha vida é desinteressante e tem muita coisa que eu quero deixar longe, né? Quando eu vou falar de uma coisa. Esse momento aqui é um momento só meu, onde eu falo qualquer coisinha, qualquer ideia que sai da minha cabeça, eu falo, sabe? E o bagulho é esse. Isso daqui não é um podcast, isso daqui não é nada. Isso daqui é basicamente isso. Isso daqui, todo esse amontoado de vídeo assim, é basicamente
um monte de memória, assim. É um cérebro. São memórias, assim. E tá tudo colado com silver tape, assim. Jogar silver tape. É isso. Porque é um cérebro. É um HD de memórias. Basicamente isso. Tanto que... um HD de memória. Não vou ficar fazendo negócio de... no próximo episódio... Não tem episódio. Isso aqui não é episódio. Isso aqui é um negócio meu que eu... Opa. Também que... eu não vou parar um episódio pra falar de alguma coisa específica. Tipo, eu não vou fazer um... O que eu falei episódio? Eu não vou falar sobre desenho. Não vou gravar só um desenho, falar sobre só um desenho, eu falo só o que sai da minha cabeça. E isso aqui nem é uma obrigação minha. Eu já pensei muitas vezes em parar e fazer, tipo, quando surgiu uma puta ideia de diálogo, eu faço. Mas eu acabo não fazendo. Porque surge tanto que eu não tenho tempo de parar. Então eu tô sempre parando agora, pra poder pensar. Tanto que naquele domingo, na eleição, eu até falei no dia, hoje é dia 30/10. Eu nem precisava falar porque eu postei no mesmo dia. Mas ainda assim, naquele domingo eu tive muita coisa pra falar. Só que eu pensei, vou fazendo por dia. Porque assim tem uma pausa entre um dia e outro. Então vai estar mais visível que eu passei o dia todo. Ou eu passei pela manhã, e pela manhã eu tive um diálogo montado. Eu tive um pensamento assim. Isso diz que eu não tô, tipo... Isso diz que eu não sou um cara que fica gravando um monte de coisa só pra ter quantidades. Eu sou um cara que gosta de quantidade, mas na medida do possível. É isso aí. Tá com 17 minutos. Depois se acharem a porra do podcast, eu fico reclamando, né?